Entrando no mérito. Falando então do mérito das acusações. A denúncia começa falando, tem várias páginas, afirmando que o vereador sempre atuou como fiel escudeiro da administração municipal local. E que por atuar nessa condição de fiel escudeiro da administração local, ele teria com isso algum envolvimento com alguma coisa errada, porque existem muitas investigações envolvendo o município. Só que aqui a gente precisa parar um pouco para olhar o que está vendo de acusação. Ora, senhores, o vereador, até pouco tempo atrás, era líder da prefeita. E quando se afirma que ele atuava alinhado com a prefeitura e defendendo os interesses do município, isso é digno de aplausos. Porque essa é a função que se espera de um vereador. Que ele defenda aquilo que ele acredita. Condenar por ele exercer bem a sua função de vereador é um descalabro. É um absoluto nonsense. Condenar porque ele de fato trabalhava naquilo que ele deveria fazer, porque ele fazia bem feito aquilo ao que ele se propunha. Na verdade, a acusação serve como um atestado, um desagravo à honra, um atestado da capacidade, um elogio à capacidade parlamentar do vereador acusado. Entender o contrário seria o mesmo que estigmatizar e criminalizar a atividade parlamentar. Ah, você defendeu fulano, fulano está investigado, você também é culpado. É disso que nós estamos falando. Essa acusação não é contra... Essa acusação é contra a atividade parlamentar. Essa acusação reflete o tempo, o espírito do tempo que nós estamos vivendo. O espírito do tempo persecutório, de acusações midiáticas, de que os políticos são colocados como se fossem facínoras da sociedade, e quando são os que exercem a atividade mais legítima de uma sociedade, porque a atividade democrática, escolhida diretamente pelo povo. É nítido, portanto, que já de início a denúncia se revela como um ultraje às prerrogativas dos parlamentares. Pretenderam punir um parlamentar por bem cumprir o seu mistério é um absurdo. Beira o nonsense. É ridículo. Seguindo no mérito das acusações, vamos tratar do ponto que a acusação diz que houve alguma ilicitude na contratação da empresa. Vejam só, aqui há uma angústia da defesa. Porque o que a defesa precisaria provar é que não existem provas de que o vereador tem alguma ligação com a empresa. O mérito, se houve alguma ilicitude na contratação da empresa, ou se houve algum problema nos contratos, na prestação de serviços, isso não diz respeito ao objeto da defesa. Porque, na verdade, o que tem que ser provado para que houvesse uma condenação, e em nenhum momento foi, é que houvesse algum liame causal entre o vereador e a... Ao final, nós provaremos que ficou bem claro que isso não existe. Mas, por amor ao debate, para esclarecer vossas excelências, para permitir que qualquer pessoa entenda o que está acontecendo, para permitir que qualquer um forme juízo de valor sobre os fatos, nós vamos esclarecer como que ficou provado, aliás, não tem prova alguma de que houvesse alguma ilicitude na contratação da empresa com a... Quer dizer, não há ilicitude que seria a causa de eventual liame que envolvesse... Vamos lá. Em primeiro lugar, não há nos autos nenhuma informação de um inquérito policial ou de algum tipo de processo judicial que envolvesse a discussão dessa contratação. Não há essa informação no processo. Não quero crer que exista alguma razão que justifique essa pretensa irregularidade. Inclusive porque o contrato foi firmado com um intermédio, através de um convênio firmado com a GESU e com o juízo da Vara de Execuções Criminais. Com o juízo da Vara de Execuções Criminais. E sendo que eu me pergunto, será que instituições tão sérias como essa estariam envolvidos numa contratação fraudulenta? É óbvio que não, senhores.
Esse é o atestado de legitimidade desse contrato. O que permitiu a vitória foi o preço menor. E o preço menor obtido justamente pelo contrato para o trabalho com internos, que é ressocializante, mas a remuneração, a despesa é menor do que se fosse uma empresa situada na urbana, uma empresa urbana, com contratações civis comuns. Foi isso. A razão é simples essa. Mas, além disso, se não fosse só isso, e só isso já serve para acabar com o processo. Mas, além disso, absolutamente toda a prova coligida nos autos, toda a prova testemunhal constante nos autos, comprovou de maneira perene ter inexistido qualquer ilícito que envolvesse a ligação da empresa com esse contrato. Eu faço rapidamente, eu não quero cansar vossas excelências, porque o relatório foi muito preciso, muito fiel à realidade dos fatos, mas eu faço algumas ponderações. O senhor que dirigiu, o que ele esclareceu? Ele esclareceu que os trabalhos da empresa estavam em perfeito funcionamento. Que o procedimento se deu por um convênio dessa empresa de lavagem de roupas com o presídio. Que o contrato foi auditado pela CGU e, por divergência de peso, foram sanadas por meio de um processo administrativo interno. Mas não foi só ele o testemunho. Também o depoimento do que é o proprietário da comprovou isso aí. Ele reconhece, ele esclarece todos os fatos. Que o contrato da lavanderia junto ao presídio se deu por meio de uma chamada pública, e essa informação lhe foi fornecida pelo juiz corregedor, que ele relatou que havia uma lavanderia desativada, que lá que após isso entrou em contato com a GPEM, foi repassado todos os trâmites necessários para chamar a atenção aos devidos benefícios, que após o contrato assinado iniciou a reforma do local, construções necessárias, adaptações, que o contrato de lavagem com o Hospital da Vida e a UPA surgiu já no princípio. Esclarece que também busca parceria com hotéis e outros clientes para poder fomentar a lavanderia. Que havia uma outra empresa que lavava roupas, mas o preço era mais caro, por isso ele ganhou a licitação. Que a licitação está em andamento, que foi renovada. Se existisse alguma ilicitude, não teria sido renovada. Então, neste momento, o que nós acreditamos é que ficou comprovado, até não mais bastar, pela prova dos autos, pela ausência de prova em contrário, prova acusatória em contrário, ficou comprovado que a sua contratação pela não tem nenhuma ilicitude. E mesmo que tivesse ilicitude, volto a dizer, não há nenhum liame entre o vereador e a... Nada nos autos que justifique afirmar-se isso. Portanto, a primeira perna da denúncia cai ao chão. A primeira perna da denúncia vai ao chão. Falando agora do segundo ponto.